Mano, essa primeira aula introdutória, eu só quero que tu tenha uma noção. Tu vai fazer que prova? Tu vai fazer a prova do ensino médio. Enem. Enem é o quê? Exame Nacional do Ensino Médio. O que significa? Significa que, teoricamente, são assuntos médios, né? Ensino médio, assuntos médios. Se tu fosse querer, por exemplo, provas como a nível militar, ITA, FON, AFA, EPK, possivelmente tu tangenciaria um ensino superior. Obviamente não cobraria aquele superior. Na verdade, tipo o ITA, por exemplo, cobra. Mas tu tangenciaria, tá ligado? Generalizando as coisas. Então, o que eu quero te falar é o seguinte, cara. Eu quero te falar que o assunto é fácil. E por assunto ser fácil, a prova ela é fácil. Só que calma lá, Gabriel tá falando que o ensino médio, a prova do ensino médio é fácil. É fácil. Mas a prova, ela não pode ser democrática 100%. Como assim democrática 100%? Todo mundo vai entrar? Todo mundo vai entrar no teu curso? Imagina se todo mundo entrasse no teu curso. E ia superlotar. Então a prova ela tem que ter alguns mecanismos que dificultem a ascensão ao ensino superior. Ou seja, selecionar somente aqueles que estão aptos a ser selecionados. E como é que a prova consegue fazer isso, já que os assuntos são fáceis? Ela vai pegar o quê? Ela vai pegar... Poxa, não é um assunto fácil? Mano, vai ter uma questão de função do primeiro grau. Cara, função do primeiro grau, tu pega em 10 minutos. 10 minutos, é muito fácil. Mas a questão, ela vai... Pode ser que ela... Poxa, ela bota um textozinho grande, ela pega um raciocínio, tu tem que raciocinar, mano, calma aí. É um moleque ali, que ele vai ganhar R$2 a cada dia, não sei o que lá. Quanto é que ele vai ter daqui a um mês? O assunto é função do primeiro grau. No caso, esse assunto que eu falei, progressão aritmética, que é a mesma coisa de função do primeiro grau. Mas a questão, ela exige um contexto, tá ligado? Ela exige que tu pense, calma aí, mano, o assunto é fácil, mas eu tenho que pensar. Então, essa aula de hoje vai ser introdutória. Como assim, Gabriel, introdutória? A matemática, ela é uma linguagem, assim como o inglês, assim como o português, o hebraico. O que, na verdade, o que seria uma linguagem? A linguagem é uma ferramenta, é um mecanismo que as pessoas inventaram para se comunicar. Por exemplo, se eu falar oi, tudo bem? Tu tá entendendo o quê? Pô, ele tá falando oi, tudo bem, então, teoricamente, ele tá perguntando, ele tá querendo saber como é que eu tô. Então, eu vou falar, pá, eu tô bem. Isso é uma comunicação. Isso é uma necessidade que os povos tiveram e ela foi sanada, essa necessidade, a partir da criação de palavras e tal, de alfabeto e por aí vai. E a matemática, ela veio para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, levando em consideração que a matemática é uma linguagem, tu precisa decodificar essa linguagem. Por que, por exemplo, que tu não entende muito bem o inglês? I don't speak English very well, não sei falar inglês muito bem não. Mas por que muitas pessoas não entendem inglês? Porque aquela linguagem não é comum, a sonoridade ela é estranha, tá ligado? Então essa linguagem não é comum ao que aquela pessoa viu em toda a vida dela. Poxa, não sei o que é hi, não sei o que é hello, nunca nem vi essas palavras, e uma pessoa chega aqui do nada, falando isso. Tu acha que eu vou saber responder? Então, a questão é, a matemática é uma linguagem, e como é que tu adquire essa noção de decodificação da matemática? Treinando. Tu tem que enfrentar essa batalha, tá ligado? Assim como o inglês. Só que na matemática é muito mais fácil do que tu aprender um novo idioma, pelo menos eu acho, né? Mas olha só, a matemática ela tem informações que tu precisa ser decodificado. E eu vou pegar do começo. Muitas vezes, se tu seja de escola pública, seja de escola particular, tu vai notar que tu tem uma deficiência muito grande para decodificar palavras, em especial palavras relacionadas à matemática. E quais são as palavras relacionadas à matemática? Números, letras e por aí vai. Por exemplo, eu trouxe aqui uma fórmula que ela é muito usual em física. Física, Gabriel, mas tu tá falando de matemática, cara, pra tu aprender física, química, biologia mais ou menos, talvez genética ali, tu vai ter que aprender matemática. Por quê? Porque tudo vai envolver número, principalmente física e química. Olha só, isso aqui é uma formulazinha muito que cai demais, tá ligado? Ah, Gabriel, já é pra me saber essa fórmula? Não, aqui é matemática. Existe uma fórmula, que no caso essa aqui é a primeira lei de Ohm, que ela vai falar o seguinte, ó, a tensão é igual a R vezes I. A tensão é igual a R vezes I. Mas isso aqui eu posso transcrever para a linguagem portuguesa. Eu posso transformar isso aqui numa frase. Gabigol, como assim, mano? Me explica direito. Eu posso falar o seguinte, ó. Tensão é proporcional ao produto da resistência pela corrente. Isso aqui, ó. Isso daqui é a mesmíssima coisa do que eu acabei de falar aqui, ó. Ou seja, eu transformei letras ali, umas letras meio jogadas, em uma frase. Gabriel, como é que tu fez isso? Cara, eu simplesmente falei que a tensão, ela é proporcional. O que significa proporção?
Proporção significa se tu aumenta um lado, tu aumenta o outro também, é proporcional. Por exemplo, se eu falo o seguinte, cara, à medida que os teus estudos é proporcional ao aumento de chance que tu tem de passar no vestibular. Como assim? Se tu estuda mais, as chances de tu passar no vestibular aumenta mais. Se tu estuda menos, a chance de tu passar no vestibular diminui menos também, tá ligado? Então é proporcional. Se um aumenta, a outra aumenta. Se um diminui, a outra diminui. Ao produto, cara, produto, sempre tu vai perceber o quê? O que é produto, Gabigol? Produto é uma multiplicação. Produto é uma multiplicação. Se eu falar o produto do Gabriel por uma vassoura, é o Gabriel vezes a vassoura. O produto de uma nuvem pelo sol, a nuvem vezes o sol. Produto é multiplicação, que é diferente de uma razão. Se eu falasse, a tensão é proporcional à razão. Opa, razão, divisão. Razão, vou até colocar aqui, ó. Divisão. Então, tem uma diferençazinha sagaz aí. Da resistência é o R, pela corrente, que é o I. Tu consegue me entender? Isso aqui é uma linguagem matemática. Então, tu começa a ter essa sagacidade. Gabriel, me explica de novo. Ó, vamos lá. Quando eu falar que eu tenho um produto, é porque eu tenho uma multiplicação. Quando eu falar que eu tenho uma razão, é porque eu tenho uma divisão. Quando eu falar que algo é proporcional, é porque significa que se uma aumenta, ó, se aumenta, a outra aumenta. Ou se diminui, a outra diminui, em termos iguais. Tipo assim, a uma aumentou o dobro, a outra aumentou o quádruplo, errado, tem que ser o dobro também. Sim, Gabriel, me explica melhor essa proporção bem aí. Olha só, é um exemplo. Ó, eu não falei lá, U é igual a R vezes I? Se eu multiplicar a resistência por 2, o que é que significa, o que é que acontece com a tensão? Vai ser multiplicada por 2. Ó, eu tenho U, R vezes I. Se eu multiplicar a corrente por 3, o que acontece com a tensão? Ela multiplica por 3, tá certo? Opa, U, R vezes I. Se eu... Olha só, proporção. Se um aumenta, a outra aumenta da mesma maneira. Da mesma maneira. Se eu dividir a resistência por 3, o que acontece com a tensão? A tensão ela divide também por 3. Entendeu? Isso aqui está correto. Agora, existe uma coisa que é o diferente da proporção, que é o quê? Inversamente proporcional. Proporcional. O que significa isso? Sempre vai lembrar, inversamente proporcional significa que é uma multiplicação. É uma multiplicação. Então, vamos lá na fórmula. U é igual a R vezes I. Onde tem multiplicação? Opa, tem uma multiplicação bem aqui, ó. Então, significa o quê? Que são inversamente proporcionais. E o que é inversamente proporcional? Se uma aumenta, a outra diminui. Opa, peraí. Então, eu só vou até colocar aqui, ó. Se uma aumenta, a outra diminui. Tranquilo? Me dá um exemplo, Gabigol. Me dá um exemplo aí. U é igual R vezes I. Dá um exemplo. RI não está se multiplicando? Opa, está se multiplicando inversamente proporcional. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o teste, Gabigol. Eu vou fazer o teste. Se eu multiplicar a resistência por 2, eu dupliquei a resistência. O que acontece com a corrente? A corrente ela vai ser dividida por 2. Olha aí, olha aí. Sabe por quê? Porque, presta atenção, qual é a fórmula principal? Não é o R vezes I? Agora, presta atenção, foi o que eu fiz. Eu dupliquei a resistência e dividi pela metade a corrente. O 2 não está em cima e o 2 não está embaixo? O que é que eu posso fazer? Corto 2 com 2. O que acontece? A fórmula volta para cá. Tu conseguiu entender? Vamos de novo. U é igual R vezes I. Se eu multiplicar a resistência por 3, o que acontece com a resistência? Ela divide por 3.
porque elas estão se multiplicando e uma multiplicação reflete uma coisa inversamente proporcional. Até porque eu posso pegar esse 3 e dividir pelo 3. Tu conseguiu me compreender? Eu quero que tu entenda outra coisa. Tu pode me entender? Qual é a fórmula que eu falei? A fórmula que eu falei qual? U é igual a R vezes I. Tu pode mudar essas coisinhas, tá ligado? Como é que tu muda? Vamos lá. Eu quero saber a corrente. Eu quero saber agora a corrente. Como é a corrente, Gabriel? Como é que eu faço para entender, saber onde é que tá a corrente aí? O que é que tu faz? Tu tem que ter a mentalidade assim, cara, eu quero deixar a corrente sozinha. Já que eu quero descobrir a corrente, então eu quero deixar a corrente sozinha. Como é que eu vou fazer isso? Tu deixa o izinho bem aqui, ó. Opa, eu vou deixar ele sozinho, ó. Eu vou deixar ele sozinho. O i vai ficar sozinho aí, nesse lugar. Esse vai ficar sozinho. O que tu vai fazer? Para mim deixar esse i sozinho, tu precisa tirar esse r daqui, ó. O r não tá do lado dele. Ele tem que sair, mano. Tem que sair. O que é que tu vai ter que fazer? Me diz aí o que é que tu vai ter que fazer, o que é? O R e o I, eles estão fazendo o quê? Eles estão se multiplicando, certo? Então ele vai para o outro lado com a operação que? Inversa. Ele vai para o outro lado com a operação inversa. Tu repete o Uzinho aqui, ó. Se o R está multiplicando, ele vem para cá o quê, ó? Dividindo. Gabriel, tá estranho, pô. Calma, é porque isso aqui realmente tá estranho. Ó, na verdade, a gente tá mais comum a ver isso aqui, né? Opa! Pronto. Acabou a história. Tá vendo aí como é que funciona? Eu vou te explicar uma matemática. Esse negócio, eu acho isso aqui até básico demais. Mas, bota pro outro lado com a operação inversa. Bota pro outro lado com a operação inversa. O que significa isso, ó? Lembra que eu tinha, ó? Eu tinha U é igual a R vezes I. Eu quero fazer o quê? Cara, eu quero descobrir o I. A corrente, eu quero descobrir a corrente, que é o I. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso deixar ela sozinha. Se eu preciso deixar ela sozinha, eu tenho que tirar esse cara aqui, ó. Eu tenho que tirar o R. O R tem que sair daqui, mano. Ele tá aqui só me atrapalhando. O que é que eu tenho que fazer para o R sair daqui? Tu concorda comigo que se o R tá aqui em cima, multiplicando, se eu dividir isso daqui por R, eu posso fazer o quê? Eu posso, cancela. Saiu. O R foi embora, o R, ó, foi embora. Só que tu percebe o quê? Que aqui é uma igualdade. Se é uma igualdade, o que tu faz de um lado, tu obrigatoriamente tem que fazer do outro. Então aqui tu tem que dividir por R. O que é que tu fica no final? I é igual a U dividido por R. Pronto. Então, o que tu faz de um lado, tu faz do outro. É basicamente resumindo aquela história. Bota pro outro lado com sinal inverso. É basicamente, tu vai ter que tirar um número dali. E se tu tira um número dali, dividindo ele, tu bota a divisão do outro lado. Acabou a história. Tranquilo? Beleza? Então, resumindo a história. Fórmula, tu precisa entender como é que funciona a fórmula. A fórmula tá te fazendo alguma coisa, ela tá te falando alguma coisa. É uma decodificação, precisa decodificar. Proporcional. O que é significa proporcional? Se uma coisa aumenta, a outra aumenta também na mesma medida. Se uma coisa duplicou, a outra duplica também. Se uma coisa triplicou, a outra triplica também. Triplica. Se uma coisa dividiu por 2, a outra dividiu por 2 também. Tranquilo? Beleza. Inversamente proporcional. Se uma coisa multiplicou por 2, a outra divide por 2. Se uma coisa multiplicou por 3, a outra divide por 3. Isso é inversamente proporcional. Tranquilo? Se uma coisa está multiplicando, inversamente proporcional. Se uma coisa está dividindo, isso aqui é nova, tá? Isso aqui é nova, tá? Lembra? I é igual a U dividido para R? O que é que tem debaixo do I? O que é que tem debaixo do I? É 1. 1? Como assim, Gabigol? O I não tá sozinho ali, pô. Então quer dizer que debaixo dele tem 1. Fácil isso. O I e o R estão fazendo o quê? Esse I e o R. Isso aqui é regra de 3. Ó, se eu tenho um aqui, tu pode fazer o quê? Tu pode multiplicar esse por esse e esse por esse. Então, tu sabe que o I e o R, eles estão se multiplicando. Até porque, qual é a fórmula principal que eu te falei? Não precisa lembrar dessa fórmula. Isso aqui é só um exemplo matemático. Mas qual é a fórmula principal que eu falei? U é igual a R vezes I. Então, ó, o R e o I estão se multiplicando. Então, ó, vamos lá. O I e R estão o quê? Se multiplicando. Por isso que eles são inversamente proporcionais. Isso que eu já falei. Multiplicação significa que algo é inversamente proporcional. E eu quero saber qual é a relação do U. Eu quero saber qual é a relação do U
e R. Ah, agora tu vai entender. O U e o R estão o quê? Se dividindo. Então, se estão se dividindo, significa que é diretamente proporcional. Então já pega aí. Se alguma coisa está sendo dividida, é porque ela é diretamente proporcional. Ou seja, diretamente proporcional, se eu multiplico por 2, eu também tenho que multiplicar por 2. Como assim, Gabi? Eu expliquei isso na fórmula. Bota na fórmula aí para me saber. A fórmula é o quê? É I é igual a U dividido por R. Significa dizer, U e o R são diretamente proporcionais, já que estão sendo divididas. Se eu multiplicar esse cara por 2, o R vai acontecer o que com ele? Multiplica por 2 também. Sério mesmo, Gabigol? É. Se eu multiplicar esse cara por 3, o que acontece com R? Multiplica por 3 também. É. Tá ligado? É desse jeito, tá? Entendeu? Por que, Gabriel? Por que multiplica por 3? Ó, se eu multiplicar por 4 aqui e multiplicar por 4 aqui, eu tenho que lembrar que isso aqui tem que dar I. Então, se eu multiplique em cima por 4 e embaixo por 4, eu posso cortar o 4. E eu vou manter esse mesmo I. Ah, mano, entendi. Ó, e o I e o R, eles são o quê? Estão se multiplicando inversamente proporcionais. Então, se eu multiplicar esse cara por 2, eu tenho que fazer o quê? Dividir esse cara por 2. Entendeu? É básico. Multiplicação inversamente proporcionais. Um sobe e o outro desce. Divisão diretamente proporcional. Um sobe e o outro sobe também. Na mesma proporção. Cara, espero que você tenha gostado. Tamo junto, é nóis.